Olá pessoal, bem-vindos então a mais um módulo e onde nesse módulo nós vamos falar sobre o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Eu particularmente acho que é um dos módulos assim mais importantes para o supervisor, porque ele é um módulo técnico e fala muito sobre essa necessidade de você realmente compreender alguns requisitos ali chaves para o espaço confinado. Então eu quero percorrer esse módulo aqui. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, que você colocasse de fato sua energia aqui para que a gente possa te ajudar, contribuindo, né, com essas informações aí que são realmente bastante relevantes para você. Então aqui nós começamos falando sobre a atmosfera de risco. Então o que seria uma atmosfera de risco? Né? A condição em que a atmosfera em um espaço confinado possa oferecer risco ao local e expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para o auto-resgate, lesão ou doenças agudas causadas por uma ou mais das seguintes causas. E ele começa aqui falando sobre a deficiência de oxigênio. Deficiência de oxigênio pode ser algo suficiente para levar um trabalhador a óbito. Gases e vapores inflamáveis, também muito comum, infelizmente, mas comum, e que pode gerar uma explosão e uma fatalidade. Né? Gases tóxicos, LT e PVS. LT vem do limite de tolerância e PVS do imediatamente perigoso à vida e à saúde. Poeiras e combustíveis também são outros riscos que podem causar explosões. Então nós vamos tratar esses riscos agora. A deficiência, né, ou até mesmo o excesso de oxigênio pode acontecer quando? Por uma ação de bactérias, né, a fermentação de materiais orgânicos em decomposição. Pode ocorrer devido à combustão de produtos inflamáveis, solda, oxacetileno, corte oxacetileno, aquecimento de chama, estanho e outros. Pode ocorrer inclusive devido ao consumo humano. Né? Muitas pessoas trabalham pesado ali dentro do espaço confinado. Eu particularmente já vi isso acontecer. Você ter várias pessoas dentro de uma caldeira e daqui a pouco o equipamento começa a acionar e o pessoal não entende nada. O fato é que tem muitas pessoas respirando ali e a troca de ar não está sendo suficiente. Às vezes utilizando máquinas de solda, em outros tipos de espaço confinado. Então também é uma possibilidade. Reações químicas, né, de oxidação, superfícies de secagem, de pintura também, ou podem ocorrer a deficiência desse oxigênio. E locais onde é utilizado gases asfixiantes, como o CO2, por exemplo, o nitrogênio e o argônio. Já conversamos um pouquinho aqui. Então esses ambientes eles podem sim causar uma diminuição da concentração de oxigênio. A concentração de oxigênio na atmosfera é 20,9. Então já falei um pouco sobre isso. O volume total é 100%. E dentro desse 100% nós temos lá 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio e 1% de argônio. E 0,1% de outros gases. Isso é importante você saber. E o mais importante é você lembrar e não esquecer que esses são valores para o oxigênio. 20,9. Excedeu 23, sai do espaço confinado. Diminuiu abaixo de 20,9, saia do espaço confinado. Né? Deixe isso claro quando você nomear o teu vigia na sua permissão de trabalho. Eu quero voltar aqui nesse slide porque eu quero falar um pouco sobre essa conversão aqui. 1% representa 10.000 ppm. Logo, 0,1% do volume representa 0,1% do volume representa 1.000 ppm. O fato é que a gente consegue perceber claramente que quando nós fazemos um monitoramento de alguns produtos químicos que sim, são monitorados usando o ppm, parte por milhão. Quando você olha lá, 1.000 ppm, você pode imaginar, bom, 1.000 ppm acho que não é relevante. É muito relevante, porque ele representa 0,1% do volume. 1% do volume seriam 10.000 ppm. Aí às vezes a gente pode pensar, tá, mas 1% é problema? Sim, porque nós vamos ver mais adiante que determinados produtos, numa concentração muito baixa, quando falado em porcentagem, ela é suficiente para levar uma pessoa a óbito. Então quando você faz um monitoramento, você tem que sempre lembrar disso. 1% é algo muito relevante, porque ele representa 10.000 ppm. E nós vamos ver isso mais adiante. Essa é uma informação um pouco mais técnica, mas para você que é um supervisor isso é importante. Então aqui nós já falamos. Aqui nós falamos da deficiência do oxigênio. Então conforme o oxigênio vem baixando nessa tabela, a gente consegue ver os sintomas.
Então, quando que se torna PVS? Quando ele está abaixo de 12,5% do volume, isso ao nível do mar, tá bom? E aqui você tem outras definições, descrições, acho que seria melhor, né? Do que ocorre quando o oxigênio está nessas concentrações, de 12 a 16, de 10 a 11, por aí vai. Aqui nós falamos da aparência, né? Aparência não, nós falamos na verdade sim, de alguns produtos químicos, vamos falar sobre alguns, começando aqui do dióxido de carbono, o famoso CO2, características, né? Nós vamos falar sobre características desse equipamento. E aí agora sim, a parte da característica do CO2 é a aparência, que é um gás sem coloração e sem cheiro. Você tem dificuldade também de percebê-lo. Sinalado causa vertigem, dor de cabeça, sonolência, perda dos sentidos, pele cianótica, né, o azulado, né, aquele suar frio, onde encontramos, né, onde você encontra esse produto. Processos de combustão, inertização, sistemas automáticos de extinção de incêndio, respiração de grãos e sementes, então e aí vai, tá bom? CO2 ele é bastante encontrado na indústria, né, isso é bastante comum. E aqui tem um ponto que nós não podemos deixar de falar, que são sobre os limites de tolerância do produto. IPVS, 40.000 ppm, ou seja, 4%. LT no Brasil, né, limite de tolerância no Brasil, 4.290 ppm. Então, veja como quando passa isso para concentração em porcentagem, é uma porcentagem muito baixa, e ele já se torna você já não pode, né, entrar naquele espaço confinado, já ultrapassou o limite de tolerância. Nos Estados Unidos o limite de tolerância é 5.000 ppm. Por que aparecem os dois aqui? Porque a legislação brasileira que define os limites de tolerância é a NR15. Quando a NR15 não traz com clareza qual é a concentração, você tem a liberdade de usar a CGIH. E a CGIH, por sua vez, é um livreto que traz as concentrações, mas ela é americana. Então a CGIH pode sim ser utilizado quando não encontrado o limite de tolerância na norma brasileira. Há empresas, e eu compartilho dessa visão, que devemos seguir sempre o limite de tolerância mais baixo. E mesmo que tenha na NR15 e tenha na CGH, eu sempre vou seguir o mais baixo. No nosso caso aqui, o Brasil ele é mais criterioso quando fala de CO2 e ele tem ali o limite de tolerância um pouquinho mais baixo do que o dos Estados Unidos. Então é isso, ele não é um produto inflamável, tá? Ele tem temperatura de ignição não é inflamável, ponto de fulgor não pertinente e densidade relativa do vapor de 1,53. Essa é uma informação bastante relevante. A densidade relativa do vapor daquele determinado produto diz respeito a onde ele vai se encontrar dentro daquele espaço confinado. Então, quando você tem um espaço confinado que você tem ali vários produtos químicos dentro dele, por uma questão do processo às vezes ou outra, você tem que sempre lembrar que o produto não necessariamente vai estar em toda a superfície do tanque, do local, né, do vaso de pressão, etc. Por quê? Porque isso tem uma relação com a densidade. Produtos mais densos eles estarão na base, né, no fundo do tanque. Produtos menos densos eles estarão na superfície. Então essa é uma informação importante, você conhecer a densidade dos produtos. Nós vamos ver alguns produtos aqui, tá, senhores? Mas o que você realmente precisa fazer, a sua tarefa é conhecer os produtos da sua companhia. Os produtos que são utilizados aí, na sua empresa, onde você trabalha. Vamos falar aqui de LEL, né, que são os inflamáveis. Alguns produtos utilizam essa sigla, às vezes essa sigla pode aparecer como LII, etc. Mas o fato é que nós estamos falando da inflamabilidade de alguns produtos. Aqui ele fala sobre o princípio da combustão, eu creio que você conheça isso. O princípio da combustão, ela é baseada no Triângulo do Fogo, que a gente vê lá nos treinamentos da Brigada, por exemplo. Então você precisa ter o oxigênio, você precisa ter o combustível, você precisa ter o calor. A presença de gases inflamáveis, né, é o que ele dá o exemplo aqui. A presença de ar em quantidade suficiente e a presença de fontes de ignição, que pode ser alguém fazendo uma solda, um trabalho quente, por exemplo, dentro desse espaço confinado.
Então nós temos que conhecer essa regra, essa não é regra, né? Mas esse princípio, pronto, para que tenhamos a combustão, e aí a gente consegue avançar aqui falando dos limites de inflamabilidade. Gases e vapores inflamáveis são gases, vapores ou névoas em condições superiores a 10% do seu limite inferior de inflamabilidade, que nós chamamos de LII, e inferior aos seus limites superiores de inflamabilidade, que nós chamamos de LSI. Então aqui nós temos um exemplo, onde nós vemos aqui um limite inferior de inflamabilidade, ou seja, esse produto X abaixo de 10% ele não inflama. Ok? Mas a gente precisa chegar a conhecer esse valor de cada produto e nós vamos chegar lá. Fica comigo aqui, presta bastante atenção porque esse assunto ele é um pouquinho chato de entender, mas nós vamos conseguir. Para entendermos melhor, né, limite de inflamabilidade, tomamos como por exemplo o funcionamento de um motor a combustão. Então a faísca é a fonte de ignição, o calor. O combustível é comprimido, até se tornar vapor. O oxigênio vai completar a mistura da câmara. O motor não funcionará. Não há combustão se não houver faísca, se não houver combustão. A mistura ar e combustível estiver pobre ou muito rica. Então aqui nós vemos o exemplo de um motor. Vamos colocar esse vídeo para vocês dentro da plataforma, ele vai estar lá. Então você vai ver isso aqui em funcionamento, mas basicamente a gente esclareceu aqui, né? Então eu preciso, e aqui eu consigo ter o triângulo do fogo, e por isso que eu consigo sim ter combustão e o veículo se movimentar. Aí continuando aqui, o LI é o ponto onde existe a mínima concentração para que uma mistura de ar mais gás ou vapor se inflame. E o LSI é o ponto máximo é o ponto máximo onde ainda existe uma concentração de mistura de ar mais gás, vapor, capaz de se inflamar. Então aqui nós vemos um exemplo, tá? Esse exemplo aqui ele é bastante comum. Nós vemos esse exemplo aqui nas chaminés, né, em pontos aí onde é liberado os gases. Então o que nós estamos vendo aqui? Você tem ali uma faixa pobre. O que é uma faixa pobre? Eu tenho oxigênio, eu tenho uma fonte de ignição, calor, mas eu não tenho produto em concentrações suficientes para inflamar. Então eu estou na minha faixa LI, é o limite inferior de inflamabilidade. Mas eu tenho também aqui o outro lado, que é o LSI, que é o meu limite superior de inflamabilidade. E aqui, por que ele é superior? Porque você tem uma concentração tão alta do produto, né, que acaba ocorrendo que situação? Você não tem oxigênio suficiente para inflamar, porque a concentração do produto é muito alta. Então, quando eu tenho muito produto, eu não consigo que tenha a explosão, que é o que a gente está vendo aqui, essa faixa. Então, a explosão ocorre nessa faixa entre o limite inferior e o limite superior de inflamabilidade. Tá? Então esse é um ponto importante. Nós temos que conhecer isso. O teu aparelho de monitoramento, ele muito provavelmente já faz esse monitoramento para você, trazendo para você o limite inferior de inflamabilidade. Ou seja, todas as vezes que exceder 10, ele vai inflamar. Tá? Então passou de 10, vai inflamar. Eu posso usar essa regra para quando eu faço atividades que não envolvem produtos inflamáveis. Aliás, para quando não envolve chama aberta. Por exemplo, eu vou entrar no espaço confinado somente para verificar algo, tal, ali tudo bem. Se você vai entrar no espaço confinado para trabalhar com solda, a recomendação é que você só aceite 0. Limite inferior de inflamabilidade, tem que estar 0. O aparelho tem que te mostrar 0. Aí você pode fazer o acesso. Então aqui nada mais é do que o flare, né, sendo demonstrado. Então essa foto sendo demonstrada aqui para que fique mais fácil de entender. Tá bom? Vou tentar colocar isso aqui para você. Essa faixa aqui, ó, é a faixa rica, tá? Então tem uma concentração muito alta de produto, por isso que não está inflamando. Faixa explosiva, essa faixa aqui, e faixa pobre, né? Começa a apagar a chama porque você queimou todo o produto. Então esse é o limite inferior de inflamabilidade. Aí nós falamos agora de área classificada, né? Que ainda é dentro da atmosfera de risco. Então áreas classificadas são aquelas áreas que têm um potencial para causar explosão.
Essas áreas elas são segregadas por zona. Então você tem zona 0, zona 1 e zona 2. E eu quero te mostrar aqui, onde fica bem mais claro isso. O que é uma zona 0? Né? Zona 0 seria os tanques aqui de combustível. O que é uma zona 1? Aqui, uma zona que muito provavelmente possa ocorrer um vazamento. Então zona 1, zona 1. E zona 2, aquelas regiões que a probabilidade já é menor, mas elas estão próximas ali da zona 0 e zona 1. Aí nós temos proteção para esses ambientes. Nós temos as proteções, que são os equipamentos à prova de explosão, EXD, e nós temos os equipamentos intrinsecamente seguros, que são os EXI. Essa sigla EXD, EXI, é o que define para que tipo de zona o equipamento foi construído. Então, um equipamento intrinsecamente seguro ele pode ser utilizado, por exemplo, na zona 0, um equipamento à prova de explosão na zona 3, aliás, na zona 2. Estou dando apenas exemplos, existe uma NBR que define muito melhor isso. E você poderia até, você pode, né, aliás, verificar isso dentro desse tema. Né? Nós, inclusive, na EHS Consultoria, nós temos esse treinamento, que será um treinamento para compreender melhor como fazer a classificação da área, entender melhor o que seriam essas siglas e tal. Tá bom? Então isso é possível, nós teríamos como te auxiliar, nós temos como te auxiliar nisso também. Mas para nós aqui no espaço confinado, você precisa saber o que é uma atmosfera classificada e lembrar disso quando você vai trabalhar. Se você vai executar uma atividade num local onde a atmosfera é uma área classificada, você, por exemplo, não pode levar o seu celular. Você, por exemplo, tem que tomar outros cuidados para fazer uma solda, um corte, usar uma lixadeira, até mesmo uma furadeira. Então, esses são os pontos. E aqui ele dá exemplos, né, do EXIA, que é um intrinsecamente seguro com duas falhas. E ele pode ser utilizado em qualquer uma das zonas. E aqui você tem um IXIB, que é o intrinsecamente seguro com uma falha. E esse já não pode ser utilizado em zona 0, mas ele pode ser utilizado na zona 1 e 2. Lembrando sempre que a zona 0 é a zona mais crítica. Aqui nós temos uma fórmula para situações onde você encontra o espaço confinado com mais de um tipo de produto. Então eu tenho lá hexano, propano e butano dentro do meu espaço confinado. E aí você consegue calcular para você encontrar o limite inferior de explosividade daquele ambiente. Aqui ele deu um exemplo, aqui tem a fórmula, parece um bicho de 7 cabeças aqui, mas não na verdade é bem simples, é basicamente multiplicação e divisão. E para você encontrar a concentração. Então se eu tivesse hexano, propano e butano, eu coloco aqui os limites dele e eu vou encontrar aqui a porcentagem. O volume será o novo LII da atmosfera. Ah, mas eu preciso me preocupar com isso? Não, porque o seu aparelho faz isso para você. Tá? Isso é uma curiosidade apenas para a gente que é supervisor de espaço confinado. Tá, né, um pouco, entrando um pouco mais no detalhe aí, mas basicamente é uma conta simples, mas que o seu aparelho vai fazer. Então não há uma necessidade de você se preocupar com isso, é mais uma curiosidade. Nós temos aqui falando agora dos detectores de gás. Então esse detector de gás ele vai quantificar uma atmosfera inflamável. Aqui ele dá alguns exemplos, aqui é da Drager. Nós falamos aqui de cromatógrafo, que qualifica e quantifica qual é o gás inflamável que está presente. Mas isso aqui já falando em laboratório, né? Não é o nosso exemplo aí no dia a dia de campo, só para esclarecer que esse aparelho, né, portátil faz algo similar ao que o cromatógrafo pode fazer no laboratório. Cada substância inflamável possui um limite inferior de inflamabilidade, né, que seria o volume, diferente um do outro. Eu quero mostrar essa diferença para vocês nos próximos slides aqui. Aqui nós falamos do metano, então esse cara aqui é o metano, e o metano ele tem um limite inferior de 5%. E essa faixa entre 5% e 15%, que é a faixa explosiva. De 15% até o 100%, ele não explode, porque a concentração é muito alta. Então, você precisa do metano nessa concentração, entre 5 e 15, para que realmente ele se torne inflamável. O que nós aprendemos com isso? Que abaixo de 5 é seguro você trabalhar com um metano dentro de um espaço confinado, que você não vai ter um problema com explosão. Tá? Explosão. O hexano, né, o C6H14, então ele fala aqui da faixa pobre, olha só como já diminuiu, 1.2, vai até 6.9, e aí aqui sem problema. E aqui nós fazemos um comparativo do metano com o hexano.
Então você percebe aqui a faixa do metano e temos aqui a faixa do hexano. Então olha só, o aparelho ele vai apitar lá com 10%. Então ele pegou os dois casos, 0,5, então é um limite inferior. Quando o seu aparelho deu 10%, ele está no 0,5 do metano. Quando ele deu 10% aqui, ele estaria aqui numa concentração pobre, lá inferior a 1,2%. Aí você fala, tá, e o que é esse 40 aqui que ele está me mostrando? É que ele pegou e separou a faixa pobre de 0 a 100% também. Então está mais ou menos na metade. Então ele está dizendo que teria 100% aqui ó, na faixa pobre, aqui 100% e aqui 100%. É uma outra maneira de enxergar. Eu espero que você tenha conseguido entender isso. Eu particularmente compreendo que é um pouco confuso. Mas o hexano ele vai de 0 a 100 para você ver, separar as faixas. Dentro da faixa pobre você tem de 0 a 100 de novo. Dentro da faixa de explosividade você tem de 0 a 100 novamente aqui também. E é isso que ele tentou demonstrar aqui. De novo, preciso me preocupar muito com isso? Não, porque o teu aparelho faz isso por você. Então, regra para você não errar. O LEL não está zero, não faz o trabalho envolvendo chama aberta, qualquer coisa que possa gerar uma fagulha. Tá? Ele mostra de novo aqui, ó, 10% do LI representa quanto do metano? Ele está mostrando aqui, ó, do limite inferior, tá? Sempre limite inferior agora, nesse caso aqui. Propano, e ele mostra de todos os gases, tá bom? Então, o 10% pega todos aqui. Acetileno, que seria o C2H2, mostrando algumas características dele. Ele tem um cheiro de alho e é identificado, detectado pelo olfato em baixas concentrações. Aqui fala dos efeitos, aonde ele é encontrado, então ele fala aí do corte da solda, mostra aqui novamente limites, limite superior de inflamidade, limite inferior. Então você vê claramente que o acetileno tem uma faixa muito grande explosiva. Dos 2,5% até o 100 ele é explosivo. Quase praticamente qualquer concentração do produto é suficiente para criar e para termos uma explosão. Bom, é isso. Então vamos aqui adiante. Então ele mostra aqui que são produtos ainda, atmosfera de risco, são produtos como gás natural, GLP, metano, butano, que são gases inflamáveis. Então produtos que podem vir a inflamar e por isso podem transformar a atmosfera em uma atmosfera de risco, por ter essa característica. Aí nós temos os gases tóxicos. Então os gases tóxicos podem causar vários efeitos prejudiciais à saúde humana. Os efeitos dos gases tóxicos no organismo humano dependem diretamente da concentração, risco imediato, e do tempo de exposição, TWA. TWA são maneiras de você representar um dia de trabalho do colaborador. Então quando você fala que o monitoramento foi feito em TWA, você monitorou 8 horas. Basicamente isso. Asfixia química, então é uma possibilidade, quando falo desses gases tóxicos. Irritantes, também, se pegar a amônia, por exemplo. A amônia ela é irritante e ela é também asfixiante. Então ele dá alguns exemplos aqui: monóxido de carbono, gás sulfídrico, amônia, dióxido de enxofre, cloro e gás cianítrico. E aqui nós vemos o monóxido de carbono, também conhecido como CO, e as características dele. Então, se você quiser de novo dar uma pausazinha aí, confere aqui isso. Aqui ele fala dos limites de tolerância, e aí eu quero chamar a sua atenção para o limite de tolerância Brasil e Estados Unidos, que é 25 ppm. Quanto daria isso em porcentagem? 0,025, alguma coisa por aí. Então é muito pouco que você precisa ter desse produto no ambiente para que você já leve alguém a óbitos. O IPVS tem potencial de levar alguém a óbito. Seria ali 1,2%. Na verdade, 0,1%. Então a concentração bem baixinha já é suficiente para alguém ir a óbito. Então falando do monóxido de carbono. Aí ele fala dos limites, temperatura, isso aqui que a gente tinha visto, e apresenta para esse caso aqui também a densidade, então ele é mais leve, falando grosseiramente, ele é mais leve que o ar, então ele teoricamente estaria na parte superior aí se nós estivéssemos falando de um tanque vertical. Nós falamos aqui da absorção, então do CO. O CO ele tem essa característica, o nosso organismo tem uma facilidade de lidar com ele, mas não uma facilidade que eu quero dizer aqui, eu acho que eu posso te confundir. Não é uma facilidade que seja positiva, pelo contrário. O nosso organismo, se você respirar uma concentração de CO2, ele vai interagir melhor
mais rápido com o CO e não vai interagir com o oxigênio. Logo, não vai levar oxigênio para o teu cérebro, para o seu organismo, e você vai ter uma deficiência de oxigênio, mesmo tendo oxigênio em concentrações aceitáveis no ambiente. Eu tenho concentração de 21% ou 20,9%, mas por eu ter uma concentração de CO, no ambiente, por eu ter uma concentração de CO no ambiente, eu respiro aquilo e o meu organismo, como ele tem essa afinidade com o CO, ele vai transportar o CO e não vai transportar o oxigênio, e isso vai levar a pessoa ao desmaio e em seguida à morte. Se você tiver uma concentração de 10.000 ppm, que seriam 1% de CO no ambiente, é fatal, não tem o que fazer. Essa imagem demonstra isso que eu expliquei para vocês aqui. O transporte que ocorre no nosso organismo, que é muito mais fácil para o organismo fazer o transporte com o CO. Ele tem uma carência, uma ligação muito grande com o CO, maior do que com o oxigênio. Então é isso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso para você aqui. Eu vou pôr um videozinho lá para vocês também, nesse módulo, para tentar deixar isso mais claro, caso não tenha ficado tão claro para você até aqui. Tá bom? O fato é, concentrações de CO de 10.000 ppm ou 1% é fatal. Por que não devemos medir gases tóxicos fazendo uso apenas de um oxímetro? Pelo motivo que eu acabei de explicar. Porque você vai encontrar concentrações de oxigênio suficientes com o oxímetro, porque o oxímetro mede só oxigênio. Só que se você tiver 2% de CO, vai ter problema. E problemas fatais. Então é por isso que não se mede, não se monitora espaço confinado somente com oxímetro, e sim com um multigás. Você tem aqui agora o gás tóxico, gás sulfídrico, o H2S, muito conhecido, né? Ele tem em vários ambientes de trabalho. E aqui nós temos os limites de tolerância dele. Então ele é IPVS, né? Imediatamente perigoso à vida e à saúde, com 100 ppm. LT de 8, Brasil LT de 10, Estados Unidos, e aí outras informações a mais ali. Aqui fala um pouquinho do sintoma do H2S, então ele é irritante aos olhos, garganta, pulmões, tosse, perda da consciência e por aí vai. Fatal a 1.000 ppm, 0,1%. Então, amônia, então você tem aqui novamente as informações. Então aqui eu vou passar rapidinho, senhores, a gente fica no que a gente combinou, tá? Se você dá uma pausa, dá uma lida aqui detalhada. Mesma coisa aqui, tá bom? Falando mais da amônia. E aqui nós mostramos a questão da densidade, isso aqui é bem legal. Então, o H2 0,7, ele vai subindo. A gasolina, né, 3,4. O que significa isso? Que vapores de gasolina são muito densos e ele estaria no fundo do recipiente, porque o ar é 1. Então, tudo que é menor que 1 está para cima, tudo que está maior que 1 está para baixo. Então, imagina que isso aqui é um tanque, ok? E se você falar, o H2 está onde? Está aqui em cima. E o CH4 um pouquinho mais para baixo. E a gasolina aqui no fundo. É isso que é representado aqui. Poeiras combustíveis, eu já falei um pouco sobre isso. Poeiras são potenciais para explosão. Partículas muito pequenas de poeiras, se você pegar e pulverizar um açúcar no ambiente e riscar um fósforo, ele explode. Então isso demonstra a facilidade que o particulado tem para que algo ocorra e ocorra uma explosão. Então é isso que a gente está tratando aqui também. Vamos deixar um videozinho lá também mostrando isso, como funciona para você na prática. Um caso que ocorreu em uma fábrica de açúcar. O acúmulo de... um ponto importante aqui, senhores, que eu acabei não comentando, é que o seu aparelho multigás ele não monitora particulado. Então você não consegue monitorar isso. Então tem outros caminhos para isso. E um dos caminhos é uma análise qualitativa do ambiente, ou seja, a quantidade de particulado, poeira que você vê ali na superfície, tá bom? Nota 1, né? Então acúmulo de camadas sobre uma superfície aquecida poderá causar explosão. O LIE, limite inferior de explosividade, está geralmente situado entre 20 e 60 gramas por metro cúbico, viu? Ele está só evidenciando o que nós comentamos aqui. Então, um particulado no ambiente, naquela determinada concentração ali, que é o qualitativo, você consegue ver, né? Claro que aqui você teria que pesar. Você já sabe que você tem uma concentração ali de particulado, poeira, que pode se inflamar. E aí ele fala do limite superior de inflamabilidade, que seria um número bastante alto ali, 6 kg por metro cúbico. Então tem um range bem grande, onde ele é inflamável. Nota 2. Jamais você vai usar um insuflador, um exaustor de ar nesses lugares. O exaustor talvez até seja uma possibilidade, antes que
que as pessoas entrem, mas ventilar não, porque você vai fazer com que a poeira aumente. Onde nós encontramos isso, né? Então, em fábricas de açúcar, cacau industrial, em fábricas de polímeros e outros aí, tem uma tabelinha, você pode conferir aí. Nós falamos dos riscos físicos agora, né? Ruído é um risco físico. O risco físico, geralmente, a pessoa se confunde, né? Porque associa o risco físico com batida contra, e não é. O risco físico é temperaturas elevadas, vibrações, ruído, né? Que são cômodos. Então, você precisa se preocupar com isso no espaço confinado também. E eu forneci um EPI, buscar alternativas, né? O EPI tem que ser a sua última proposta. A gente sempre tenta outras alternativas. Calor, então, é um outro risco físico, comentei isso com vocês, tem uma imagem aqui de uma pessoa trabalhando. E deve ser monitorado. O seu aparelho, geralmente o aparelho multigás já monitora a temperatura também. E aí, assim, a temperatura a gente tem que lembrar que tem que ter uma temperatura de conforto, e não simplesmente algo que o cara consiga suportar, o colaborador consiga suportar, mas algo que dê conforto para executar o trabalho dele no dia todo. Por isso entra a insuflação de ar, exaustão de ar quando é possível, né? Tirando o particulado, nos outros casos ele é muito bem-vindo, porque ele aumenta a troca de ar e tenta manter a temperatura do ambiente mais amena. Aí aqui vibração é um outro risco, tem aqui alguns exemplos de locais onde nós nos deparamos com a vibração. Um outro exemplo seria uma empilhadeira, por exemplo. E os riscos químicos, que esses por sua vez são bastante comuns quando falamos do espaço confinado. Aqui ele mostra equipamentos que podem fazer o monitoramento, são monitoramentos diferentes. São monitoramentos aqui com finalidade ocupacional, ou seja, você vai pôr essa bomba no colaborador e ele vai trabalhar lá 4 horas com essa bomba. Você vai tirar esse cassete, que é essa pecinha aqui, e vai enviar para o laboratório. O laboratório vai fazer uma análise, vai te falar, olha, aqui tem uma concentração X de, por exemplo, negro de fumo, que é um produto bastante comum aí nas indústrias de pneu. Que mais? Você vai ter ali a concentração X de formaldeído, que é bastante comum nas indústrias farmacêuticas. Então seria isso. Risco biológico e risco ergonômico, né? Então esses são outros riscos comuns. Falei um pouco isso já em outro módulo sobre os animais peçonhentos. E o risco ergonômico, que é algo que não pode ser esquecido. Então a dificuldade de acesso, peso que às vezes você vai ter que transportar, e isso também precisa ser monitorado. Aqui nós falamos dos bloqueios, já falei um pouco sobre isso. Risco mecânico, né, de acidente, risco elétrico, todos esses você precisa e pode utilizar um sistema de bloqueio. E aqui tem alguns exemplos desse tipo de equipamento. Então são travas para válvula, uma caixinha ali onde você vai colocar o cadeado e das pessoas que estão trabalhando naquilo. O que seria importante aqui? Você conhecer o procedimento de loto da sua empresa, tá bom? Procure se informar, se você não conhece, eu creio que você já tem isso, né? Esse é um tema de reciclagem, então a gente apenas está revendo conceitos aqui. Beleza, senhores? É isso, eu vou ficando por aqui. Esse módulo se encerra nesse slide e nós voltamos no próximo módulo, né? Que será o assunto funcionamento de equipamentos, né? Que podem e devem ser utilizados ali no espaço confinado. Então a gente vai falar de detectores de gás, mais um pouco, vamos falar da ventilação e seria isso. Tá bom? Pessoal, obrigado até aqui. Espero que estejam conseguindo pegar aí a mensagem, revisar. Existem alguns exercícios após os módulos para você reforçar o que nós conversamos aqui, tá bom? E uma avaliação final. E essa avaliação final você precisa ter nota 7 para que você seja aprovado. Estuda, faz com carinho, com atenção. Lembra que a ideia disso aqui é garantir a proteção da sua vida para que você possa executar seu trabalho de maneira segura. Tá bom? Um fortíssimo abraço e a gente já se encontra no próximo módulo. Valeu!